Olá, tudo bem? Vamos aqui continuar com os nossos estudos a respeito das provas no processo civil e neste vídeo nós vamos tratar sobre um meio de produção de prova, que é um meio de produção de prova diretamente com as partes, o chamado depoimento pessoal. E os professores Vamber e Talamini, lá no curso avançado de processo civil, quando explicam a razão de ser do depoimento pessoal, eles destacam justamente essa característica da pessoalidade, né? Por serem as partes, as pessoas que viveram efetivamente os fatos que geraram aquela controvérsia que foi levada ao Poder Judiciário, é importante o depoimento delas no processo como um meio de prova possível, né? Justamente em razão dessa proximidade delas com os fatos e desse interesse direto que elas têm a respeito do julgamento no processo. Então, dizem eles, quem conhece melhor os fatos da causa são as partes. Por isso que é importante essa oportunidade de tomar o depoimento delas no processo, a fim de que o juiz tenha esse contato direto com as partes e um contato mais próximo com os fatos da causa, justamente para que ele possa se esclarecer e formar o seu convencimento a respeito do que está sendo discutido no processo. E nós temos, ensina a doutrina, duas espécies de depoimento da parte, né? Então esse conceito geral, depoimento pessoal, né, que é prestado pelas partes no processo, ele pode se subdividir em dois conceitos, o chamado depoimento da parte ou depoimento pessoal propriamente dito, né, que é aquele que se dá por provocação da parte contrária ou em caráter excepcional por iniciativa do próprio juiz e que tem a finalidade, explica aí a doutrina, de produzir a confissão. Então o autor requer o depoimento pessoal do réu porque o que ele pretende é que o réu confesse, né? É que o réu admita fatos que sejam contrários ao seu interesse e contrários ao interesse do autor. Da mesma forma, o réu, quando ele requer o depoimento pessoal do autor, ele objetiva a confissão, ou seja, ele quer que o autor admita fatos que sejam contrários ao seu interesse e favoráveis ao interesse do réu. E nesse tipo de depoimento, né, pode haver dois tipos de confissão, a confissão ficta e a confissão provocada, né? E por isso mesmo, confissão real. Confissão ficta vai se dar quando a parte intimada pessoalmente para comparecer na audiência a fim de prestar o seu depoimento pessoal não tenha comparecido, né? Então vai se pressupor aí a existência da confissão ficta, certo? Já a confissão provocada é quando a parte efetivamente comparece na audiência, responde as perguntas que são formuladas a ela e nessa ocasião, numa das respostas às perguntas que lhe são feitas, a parte acaba confessando os fatos que são desfavoráveis a ela e que são então favoráveis ao seu adversário no processo. Mas a gente vai tratar com um pouco mais de profundidade sobre a confissão na próxima aula, né, cujo tema específico é confissão. E a outra espécie que se diz, né, do depoimento pessoal é o chamado interrogatório, mas não se trata daquele interrogatório que é prestado pelo réu lá no processo penal. Lá também, né, nós temos a possibilidade de a parte ser intimada para depor, só que o interrogatório no processo civil é um ato de iniciativa do juiz quando o juiz pretende se esclarecer diante dos fatos da causa. Então é possível, né, no interrogatório que ele seja determinado a qualquer tempo, não há necessidade de que ele seja necessariamente prestado na audiência de instrução e julgamento, que é quando ocorre o depoimento pessoal. E pode ser até que já tenha acontecido o depoimento pessoal propriamente dito na audiência de instrução e julgamento, mas e que depois tenha surgido dúvidas para o juiz, e o juiz então pode determinar a realização do interrogatório, que tem, explica a doutrina, uma finalidade básica, né, de esclarecer o juiz a respeito de eventuais dúvidas que surjam na interpretação daquele caso. A previsão do interrogatório está lá no artigo 139, inciso 8,
que trata dos poderes do juiz, né, e disciplina que o juiz pode determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. O que quer dizer isso? E aqui a diferença do depoimento pessoal propriamente dito com o interrogatório. Quando a parte recebe uma intimação para comparecer na audiência de instrução e julgamento, a fim de que lhe seja tomado o depoimento pessoal, se ela não for, os fatos vão ser considerados confessados, ou seja, vai se presumir aí que houve confissão ficta da parte. Agora, quando a parte é intimada para comparecer e prestar depoimento nos termos do artigo 139, inciso 8, que é o interrogatório, se ela não comparece, não pode ser a ela aplicada essa pena de confesso, ou seja, ainda que ela não compareça, os fatos que se pretendia demonstrar a partir daquele interrogatório não vão ser considerados só por isso verdadeiros, ok? A doutrina tem aqui algumas discussões a respeito do interrogatório, chamado também interrogatório livre, e eu gostaria de recomendar um texto para vocês, bastante interessante, do professor Diego Crevelin de Souza. O texto foi publicado na Revista Brasileira de Direito Processual e o título é Interrogatório Livre, o ornitorrinco inconstitucional do processo civil brasileiro. O professor Diego Crevelin faz aí uma análise crítica desse instituto do interrogatório livre, né, dessa previsão do artigo 139, inciso 8 aqui, para verificar se essa disposição é constitucional ou inconstitucional. Mas afora essa discussão, né, quando a doutrina vai explicar a respeito da possibilidade de o juiz determinar a intimação da parte para que ela seja submetida a esse interrogatório aqui, se diz que o juiz deve, obviamente, fundamentar a sua decisão, né, porque se trata de uma iniciativa probatória, e a gente viu que quando o juiz tem iniciativa probatória é em caráter excepcional, né, quer dizer, quando as partes não tenham produzido adequadamente as provas e ele está ainda em uma situação de dúvida, né, então ele precisa fundamentar sua decisão justificando a razão de ser do interrogatório, né, de intimar a parte para que ela deponha. Além disso, né, durante esse interrogatório, ensinam os professores Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, pode sobrevir a confissão da parte. Mas eles dizem, não é da essência do interrogatório como o é do depoimento pessoal a obtenção da confissão. Por causa disso, nada obsta às partes, indistintamente, façam perguntas ou reperguntas aos interrogandos. O que eles querem dizer com isso? Uma outra, né, diferença aqui. Quando se fala em depoimento pessoal, que é aquele prestado na audiência de instrução e julgamento, o objetivo da parte contrária, como eu falei lá no início da aula, é obter a confissão, né, do seu adversário no processo. Quando a gente fala do interrogatório livre, o objetivo não é obter a confissão. O juiz determina a realização do interrogatório livre com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas que ele tenha a respeito dos fatos da causa. Agora, pode ser que nas respostas a essas perguntas que forem feitas, ocorra a confissão, quer dizer, o juiz faz uma pergunta e a parte acaba confessando a ocorrência de um fato que não lhe é favorável. Isso pode acontecer, né? Agora, não é da essência do interrogatório, né? Porque não se deseja no interrogatório a confissão. O que se deseja é o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre os fatos da causa. Pois bem, feita essa diferenciação entre o depoimento pessoal propriamente dito e o interrogatório, nós vamos passar a tratar agora da previsão do depoimento pessoal propriamente dito, que está lá no artigo 385 do CPC, que disciplina que cabe à parte contrária, né, requerer o depoimento pessoal do seu adversário no processo, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do juiz ou do poder do juiz de ordená-lo de ofício.
Então, nós temos aqui a possibilidade de requerimento, né? Se o autor, por exemplo, quer tentar obter a confissão do réu, ele vai requerer a realização do seu depoimento pessoal. Agora, se o autor não fizer esse requerimento e o juiz desejar tomar o depoimento pessoal do réu, o juiz tem esse poder aqui nos termos do artigo 385 do CPC. Aí as consequências disso, né? O parágrafo 1º vai deixar bem claro se a parte que foi intimada, ela deve ser, esse aqui é importante, a parte que é intimada para depor, para prestar depoimento pessoal, ela tem que ser intimada pessoalmente. Então tem que ir uma intimação específica para a parte, né, convocando ela a participar da audiência de instrução e julgamento com a informação de que nesta audiência ela vai prestar depoimento pessoal. Ou seja, a parte não pode ser intimada na pessoa do seu advogado. A intimação tem que ir diretamente para ela, né? Então vai uma intimação para o advogado, para ele tomar conhecimento da audiência, e outra intimação para a parte, ok? Além disso, nessa intimação que vai para a parte, ela deve ser advertida da pena de confesso, ou seja, tem que ficar claro que se ela não for, ou se ela deixar de responder sem uma justificativa plausível às perguntas que lhe forem feitas, ela vai ou vão ser considerados verdadeiros os fatos que a outra parte pretendia provar com a tomada daquele depoimento. Então tudo isso precisa ficar muito claro, né, quando a gente estiver tratando aqui de depoimento pessoal e da intimação pessoal da parte. Além disso, o parágrafo 2º estabelece uma vedação, no sentido de que a parte que ainda não depôs não pode acompanhar o depoimento daquela que vai depor em primeiro lugar, né? Então, via de regra, é o autor que depõe primeiro e depois o réu. Por isso é que nas audiências de instrução e julgamento, quando as duas partes vão depor, pede-se para que o réu saia da sala enquanto é tomado o depoimento pessoal do autor. Findo este, entra o réu na sala de audiência. E aí o autor pode assistir o depoimento do réu sem nenhum problema, porque ele já prestou o seu depoimento. Ok? Vamos além. Com relação à discussão que a doutrina trava aqui sobre a finalidade do depoimento pessoal. Então, como nós vimos lá no início, grande parte da doutrina vai dizer o seguinte, diferenciando o depoimento pessoal propriamente dito do interrogatório das partes. A maior parte da doutrina, então, vai dizer que a finalidade básica do depoimento pessoal é a obtenção da confissão. Por isso que a parte contrária é que vai requerer o depoimento do seu adversário no processo. Agora, uma questão que se levanta diante disso é se o depoimento pessoal pode provar a favor da parte que depôs. O que isso quer dizer? Imagine, então, que o autor tenha prestado depoimento pessoal. Prestou depoimento pessoal e o juiz achou muito convincente o depoimento pessoal, mas nele o autor não confessou nenhum fato, ou seja, tudo o que o autor falou é em seu benefício, nada é em benefício do réu. Esse depoimento pode provar a favor da parte autora ou não? A doutrina se questiona, e eu trouxe aqui dois posicionamentos, né? Tem mais, obviamente, mas eu trouxe dois aqui até mesmo pelo tamanho, né, da obra dos autores aqui para justificar essa seleção. E então o primeiro é o Pontes de Miranda e o segundo o professor Araquém de Assis. Respondendo a essa questão, se o depoimento pessoal serve apenas para obter confissão ou se ele pode provar a favor da parte que depôs, o Pontes de Miranda vai dizer o seguinte: é erro definir-se o depoimento pelo resultado eventual de conter confissão. Mais adiante ele diz: não raro só se pretende captar com precisão o conteúdo de alguma afirmação incerta no pedido ou posteriormente de relevância para a decisão, sem o caráter de concordância com as afirmações da parte adversa. A pena de confesso, diz Pontes de Miranda, funciona como sanção pelo não comparecimento
e não como a finalidade do depoimento. Então perceba que aqui ele vai defender, diante dessa pergunta, uma resposta positiva, para dizer o seguinte: o depoimento pessoal não pode ser definido só de acordo com a sua finalidade. Então é depoimento pessoal porque o que se quer ali é obter a confissão. Não, porque o depoimento pessoal pode produzir aqui um resultado diverso. Quer dizer, ele pode gerar um convencimento no juiz que não seja tão somente desfavorável à parte que depôs. Ele pode gerar um convencimento que seja favorável à parte que depôs. E aí o professor Araquém de Assis vai dizer também que as declarações das partes provam contra e a favor, trazem conhecimento que o juiz necessita para reconstruir mentalmente o evento e a conduta alegada, influenciam a sua convicção. Dizer o contrário nega a realidade. Então, como a gente vê aqui, são dois doutrinadores bastante conceituados que defendem, e já não é de hoje, isso não é uma questão nova, né? Defendem a possibilidade de se considerar aquilo que é dito no depoimento pessoal a favor da parte que depôs e não só quando ela diz algo contrariamente a ela. E nessa linha, né, alguns autores garantistas do garantismo processual, notadamente no processo civil, também defendem isso, né, para dizer que o depoimento pessoal pode ser um meio de prova a favor da parte que depôs. Ele não é só um meio de prova contra a parte que depôs. E isso nos leva a algumas outras questões, como, por exemplo, quem pode requerer o depoimento pessoal? Como nós vimos, o artigo 385 disciplina que pode requerer o depoimento pessoal a parte contrária ou o juiz pode determinar de ofício. Então, quer dizer, eu sou advogado do autor, eu não posso requerer o depoimento pessoal do meu cliente à luz desse dispositivo legal. Agora, se a gente for levar em consideração esses posicionamentos doutrinários, a gente fica aqui com a questão ainda em aberto. Quer dizer, se a finalidade do depoimento pessoal não é tão somente a de obter a confissão, se ele pode provar a favor da parte que depôs, então, em tese, eu poderia requerer o depoimento pessoal do meu próprio cliente. E por que eu estou falando em tese? Porque tem disposição legal, né, que é o artigo 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Essa é a disposição ali. Bom, mas nada impede, obviamente, que haja uma mudança legislativa prevendo uma alteração, né, nessa disposição aqui, ou quem sabe até mesmo uma interpretação à luz da Constituição, do devido processo legal e da ampla defesa, no sentido de fazer uma interpretação conforme à Constituição desse dispositivo aqui, para propor, né, uma interpretação que admita a possibilidade de a própria parte requerer o depoimento, o seu próprio depoimento, né? Ou seja, compreender que o depoimento pessoal não serve tão somente para que se obtenha a confissão. Bom, indo além, o artigo 386 do CPC vai estabelecer as hipóteses vai tratar sobre a ideia de escusa de depor, ou seja, quando a parte se recusa a depor, para dizer que quando a parte sem motivo justificado deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. O que significa isso? Então, a parte intimada deve comparecer para prestar o seu depoimento. Quando lhe forem feitas perguntas, a parte tem que responder às perguntas. Eventualmente, ela pode dizer que ela não sabe sobre uma ou outra pergunta. Mas como se tratam aqui de perguntas que dizem respeito aos fatos controvertidos da causa, em regra, a parte vai saber responder a respeito deles. Então, a disposição aqui é no sentido de que ela não pode se recusar a depor, né? Ela não pode oferecer respostas evasivas, tentar sair pela tangente para não responder de forma objetiva as questões que lhe forem feitas na audiência,
a não ser que ela tenha um motivo justificado. E a gente vai ver depois, no artigo 388, quais são as razões que justificam a escusa de depor. Mas, em regra, a parte não pode se escusar de depor. Se ela se escusar, ou seja, se ela se recusar a responder, não oferecer uma justificativa plausível para essa recusa, o juiz então vai, analisando todo o contexto probatório do processo, poder declarar na sentença que houve essa recusa de depor, o que vai significar então, diante dessa situação aqui, pode levar à configuração da confissão ficta, quer dizer, ela se recusou a depor quando ela tinha essa incumbência de prestar o depoimento e ela fez isso sem motivo justificado, então aquele fato que a parte contrária pretendia provar vai ser considerado verdadeiro, ok? Agora vamos ver quais são essas hipóteses em que a parte pode se escusar de depor. O artigo 388, então, disciplina. A parte não é obrigada a depor sobre fatos. 1. Criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Aqui é no sentido de a parte, no depoimento num processo cível, não responder determinadas perguntas que possam implicar em um processo criminal, né? Porque ela não pode ser obrigada, nesse âmbito criminal, a produzir prova contra si. Então, nesse caso, quando se tratar de fatos criminosos ou torpes e a parte não quiser responder, ela tem essa justificativa nos termos do artigo 388, inciso 1. Inciso 2. A cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Então, dentro de determinadas profissões, há deveres de sigilo profissional que impedem a pessoa que exerce aquela profissão de revelar determinadas informações. Imaginemos aí um padre que obtém confissão de um fiel de sua igreja e depois é chamado a depor a respeito desse fato, ele pode se recusar a responder, né? Se ele for parte no processo, ele pode se recusar a responder a respeito desses fatos, justamente porque ele tem um dever profissional de guardar sigilo. Um psicólogo, eventualmente um médico, um advogado, né, são profissionais sobre os quais pende esse dever de sigilo a respeito das informações recebidas quando da contratação dos seus serviços, tá? Então, se eles forem partes no processo, eles podem se escusar de depor de forma justificada a respeito de questões dessa natureza. 3. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. Aqui há uma previsão legal, então, de preservação da honra da parte depoente e das pessoas que lhe são próximas, né? Então, se a resposta que ele vai oferecer naquele caso, diante daquela questão que lhe foi colocada no depoimento pessoal, puder lhe causar desonra ou puder causar desonra de alguma pessoa próxima, né, de sua família, ele pode se recusar a depor com base nesse motivo. E o inciso 4, né, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Percebam que em todas essas previsões aqui, se quer proteger um bem jurídico de valor elevado, né? Quer dizer, protege-se a parte, no caso do inciso 4 aqui, né? Protege-se o direito à vida dela, quando a resposta que ela puder oferecer possa colocar em risco a sua própria vida ou a vida de uma das pessoas próximas que estão descritas no inciso 3 desse artigo aqui, certo? Com relação a esse dispositivo, o parágrafo único traz uma exceção importante para dizer que esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Então, em regra geral, nos termos dessa disposição aqui, do artigo 388, na maioria das ações cíveis, essas hipóteses de escusa de depor se aplicam. Só não se aplicam nas ações de Estado e de família.
E a justificativa, né, o que se utiliza para essa previsão legal é de que ela protege determinados direitos que são de natureza indisponíveis e que, né, por se tratar de direitos indisponíveis, não há razão, né, de se aplicar aqui essas hipóteses de escusa de depor. Então, nas ações de Estado e de família, as partes são obrigadas a depor, mesmo que seja a respeito de fatos criminosos ou torpes, a respeito de questões que elas devam guardar sigilo em razão da profissão, ou que elas possam restar desonradas, ou mesmo que possa colocar em risco a sua própria vida. E esse dispositivo não é imune a críticas. Há quem critique esse dispositivo, e mais uma vez aqui eu vou citar o professor Diego Crevelin de Souza, que participou de uma obra coletiva de comentários ao CPC, e nessa obra coletiva ele vai criticar esse dispositivo, lançando aqui questões a respeito da sua constitucionalidade. E ele diz textualmente o seguinte: no atual estágio da teoria do direito e do processo, não faz sentido insistir nas dicotomias direito indisponível, verdade real, direito disponível, verdade formal, dada a falácia da verdade real. Diz ele, a disponibilidade ou não do objeto litigioso não determina o maior ou menor afinco na busca da verdade, compreendida como linguística e reconstrutiva, nunca correspondente. Essa, se houver, será circunstancial e que nesses moldes tem sim de ser cuidada. Então, ele conclui, também as ações de família e de Estado serão resolvidas com o acervo probatório ou com base na regra de julgamento atrelada ao ônus da prova, se inexistentes ou insuficientes as provas dos autos. O que ele quer dizer com isso? Não cabe essa exceção do parágrafo único aqui, porque essa exceção está fincada numa base teórica que já não tem mais correspondência com o estado atual do processo, né? Que é uma dicotomia entre direito indisponível, verdade real, e direito disponível, verdade formal. O que significa isso? Se dizia há algum tempo, né, que nas ações em que se discute direito indisponível se deve buscar a verdade real, e nas ações em que se discute direito disponível se conforma com a verdade formal, ou seja, a verdade que se conseguiu produzir naquele processo, né? Enquanto que nas ações em que se discute direito indisponível vale o princípio da verdade real, não tão somente aquela verdade que é construída no processo a partir das provas, e sim uma busca muito mais profunda para se chegar na verdade dos fatos. Agora, tudo isso é uma questão filosófica bastante intrincada, né? E a filosofia se pergunta se existe a verdade real, né? Se é possível num processo judicial a gente alcançar a verdade real, né? A gente saber de fato, de verdade, em essência, como aqueles fatos que estão sendo discutidos no processo se deram. E boa parte dos filósofos e dos teóricos do direito vão dizer que não, que essa verdade real é simplesmente impossível de ser atingida, né? Porque nós não conseguimos reconstruir os fatos que aconteceram de forma fiel para que o juiz tenha deles conhecimento de forma fiel. Então a gente sempre trabalha com a dinâmica da verdade formal, ou seja, aquilo que se conseguiu demonstrar com as provas produzidas no processo. E essa exceção do parágrafo único é baseada na ideia de verdade real, quer dizer, você não pode se recusar a depor ainda que você vá produzir prova contra você mesmo num processo criminal, porque aqui nós estamos diante de uma ação de família, né? Se diz que esse parágrafo, criando essa exceção, ele gera uma situação de inconstitucionalidade, né? Justamente porque impõe a determinadas partes de determinados processos um ônus de colocar em risco a sua liberdade, a sua própria vida, a sua honra, né? O que não encontraria eco no ordenamento constitucional vigente, ok?
Bom, por fim, nós temos que falar sobre a forma do depoimento pessoal. Então nós já sabemos que o depoimento pessoal é produzido na audiência de instrução e julgamento, né, que para que ele aconteça, a parte precisa ser intimada pessoalmente de que ela vai prestar depoimento, que se ela não for ou se ela se recusar a depor sem motivo justificado, vai se aplicar a pena de confissão a ela. E aí a formalidade desse depoimento está prevista no artigo 387, que vai dizer o seguinte: a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Então, essa é a regra formal do depoimento pessoal. A parte responde pessoalmente e ela não pode levar o depoimento escrito, ela não pode ler o depoimento, ela vai ser perguntada, ela vai se manifestar livremente na audiência. O que ela pode é consultar notas breves, e o juiz vai permitir essa consulta a notas breves, vai permitir a consulta a eventuais documentos que estejam nos autos do processo, para que ela lembre de datas, de determinados dados, né, que são informações que podem fugir à memória da parte, dependendo do tempo, né, percorrido entre a ocorrência do fato e a realização da audiência. O que se quer com isso dizer, então, é que ela pode consultar determinadas informações, o que ela não pode é ter um depoimento escrito para que ela simplesmente leia esse depoimento perante a audiência. Ela deve falar espontaneamente a respeito disso, ok? Mais detalhes a respeito disso a gente vai encontrar na próxima aula, em que nós vamos tratar sobre confissão, né, que é um meio de prova que está intimamente ligado aqui à ideia de depoimento pessoal, e nós vamos voltar a tratar da forma do depoimento pessoal quando nós estudarmos a sistemática da audiência de instrução e julgamento, que é onde o depoimento pessoal é produzido. Mas aí tem uma aula específica sobre isso, para a gente saber como que na audiência se dá a tomada do depoimento pessoal. Ok? Era isso que nós tínhamos para falar sobre esse assunto. Nos vemos.